Olá, já estamos no ar com mais uma edição do Negócios na Pauta. Diga aqui para mim, você já se sentiu mal por ter que ir trabalhar em determinado ambiente? Já se sentiu pesado, sem ânimo com frequência, sem motivação para o trabalho? Já teve sintomas no corpo e ao buscar ajuda médica, nada foi detectado? Se você disse sim para algumas dessas perguntas, você pode ter tido ou estar com a síndrome de burnout. A síndrome foi reconhecida como um fenômeno ocupacional pela Organização Mundial de Saúde. Acompanhe. A síndrome de burnout tem sido bastante falada ultimamente, mas já é conhecida há quase 50 anos. Foi observada em 1974 por um médico americano, ou seja, já tem muito tempo dessa descrição. Para a medicina do trabalho já era muito importante. Ganhou notoriedade agora com a inclusão no Código Internacional de Doença 11, o CID-11, e ela se apresenta de uma forma de esgotamento físico e mental extremo. A doença ficou mais conhecida nos últimos tempos por causa da pandemia, que evidenciou alguns desgastes na saúde mental de muita gente. Aumentaram muito os números de pacientes diagnosticados com doenças mentais. A doença mental já representava antes da pandemia a principal causa de afastamento em países desenvolvidos, a principal causa de afastamento relacionada ao trabalho. No Brasil, essa é a segunda principal causa, perdendo apenas para doenças osteomusculares. A doença pode ser causada por diversos fatores. Não existe ainda hoje um consenso, mas já existem pesquisas que demonstram alguns fatores que são recorrentes em indivíduos que têm burnout. Grandes cargas horárias de trabalho e com um excesso não só de tempo, mas também a qualidade desse trabalho, ele é muito denso. As pesquisas pandêmicas já revelam que a gente tem trabalhado 2 horas a mais na nossa jornada de trabalho do que antes. Além disso, vale a pena também a gente frisar que existe um contexto de mercado, um contexto econômico, onde dessas relações a gente tem cada vez menos pessoas fazendo mais coisas por salários menores. É preciso ser considerado também a conexão que esse indivíduo tem com as outras pessoas que fazem parte desse ambiente, como é a saúde dessas relações, ou qual é o tamanho da toxicidade dessas relações, para que isso seja considerado. Reconhecimento ou a falta dele é um fator que também comparece como causa, assim como a falta de autonomia para desenvolver trabalhos com criatividade, com mais controle sobre o seu fazer. E todos esses sinais podem afetar diversas outras áreas da vida. Lógico, levando para ambientes além das paredes do trabalho, como familiar, social. Não é à toa que nos últimos anos nós vemos uma escalada de casos de afastamento no ambiente de trabalho por conta do esgotamento profissional. Em todas as profissões, o problema pode surgir, mas existem as consideradas mais propensas. A síndrome de burnout, ou esgotamento profissional, é um distúrbio que afeta o trabalhador no dia a dia, principalmente quando ele fica sob forte carga de estresse, forte carga de tensão. As classes mais afetadas são professores, trabalhadores da área de segurança, que lidam com forte pressão e estresse no dia a dia. Todas as profissões têm suas peculiaridades e todas as profissões têm um nível de estresse. O correto diagnóstico é fundamental para um tratamento efetivo. Diagnóstico correto, tirando tudo que foi físico e mental, a relação do trabalho, então os líderes devem entender um pouco de psicodinâmica do trabalho e as atividades extralaborais. Acima de tudo, eu acho que é importante a gente pensar que do lado das empresas existe uma grande lição de casa que essa grande epidemia de burnout nos traz, que é pensar como é que estão essas relações, como é que está esse clima, o ambiente de trabalho dentro dessas organizações. É crucial pensar sobre e nutrir ambientes saudáveis, e esse é sim um papel das empresas. Por um outro lado, é papel também dos indivíduos se conhecer cada vez mais, atentar para os seus limites, atentar para a sua saúde física e mental, para a sua preservação, para o seu bem-estar. É necessário fazer uma avaliação com o psiquiatra e psicólogo para que tenha acompanhamento de ambos.
caso seja necessário alguma medicação, principalmente psicoterapia, para se ajustar, para entender quais são os fatores que estão desequilibrando e principalmente alinhar-se emocionalmente. Resultado de um estresse crônico, a síndrome de burnout costuma ser caracterizada por uma fadiga, falta de energia e exaustão associadas ao local de trabalho. Também podem surgir sentimentos de negativismo ou distanciamento. E ainda há uma sensação de ineficácia, de falta de realização. Mas como será que uma pessoa entra nessa? Por que tudo isso começa? Como sair disso? Como evitar? Vamos analisar esse destaque hoje aqui no Negócios na Pauta. Por isso eu vou apresentar agora os nossos convidados de hoje. Nós temos a presença da Rita Camarão, que é médica do trabalho, e do Ramon Ferreira, que é psicólogo clínico e do trabalho. Sejam bem-vindos ao nosso programa e eu já vou começar perguntando para vocês sobre o cenário que a gente tem visto no mundo, no Brasil e aqui no Maranhão também. As pessoas estão cada vez mais pressionadas nos ambientes de trabalho. O que vocês têm observado no dia a dia, no cotidiano, até do atendimento mesmo, trabalhando e recebendo seus pacientes? Doutora Rita, Ramon. Boa noite, Dalva. Boa noite, doutora Rita. O burnout ele foi reconhecido, como você disse, pela Organização Mundial de Saúde como uma síndrome e até então constava como uma doença psiquiátrica mental, do CDF, e mudou para uma condição de saúde ocupacional. E realmente é isso, é uma exaustão que o trabalhador tem, uma despersonalização, uma falta de vontade de trabalhar associada a baixíssimo reconhecimento profissional. A pessoa não se sente bem no que faz e, inicialmente, ou muitas das vezes, tem que fazer o diagnóstico diferencial como uma depressão maior. E esse cenário pandêmico que a gente tem vivido nos últimos 2 anos piorou sobremaneira isso em algumas categorias profissionais. Muito bem, Ramon, e a sua observação aqui para a gente começar? Tá, vamos lá. Boa noite. Boa noite a todos. Acho que é importante, quando a gente pensa em burnout, pensar em esgotamento, né? Acho que essa palavra ela tem um caminho interessante para começar a pensar em burnout. E a gente vive uma cultura do imediatismo, né? A gente nunca desliga. Então, isso é, né, uma cultura do mundo do trabalho, né? A relação que a gente tem com o trabalho, que a gente chama de psicodinâmica, está cada vez mais difícil de se fazer por conta desse esgotamento. Então, nessa relação prazer, sofrimento no trabalho, a gente tenta se encontrar e a pandemia, como a doutora pontuou, né, ela veio descaracterizar muito o trabalhador, né? Então, pessoas que ficaram desempregadas, pessoas que encontraram até prazer no trabalho também, porque foi um momento onde todo mundo se reinventou de alguma forma, né, e potencializou o seu trabalho. Teve a virada do home office, que é justamente um ponto interessante para começar a pensar em burnout. As pessoas queriam estar dentro de casa, agora estão fora e agora querem estar em casa novamente para ter ali família e amigos por perto, né? Então, são muitas variáveis que a gente tem em torno do trabalho, mas para a minha realidade, eu tenho observado pessoas com muito tempo de empresa e com pouco tempo também que não se dão conta, né? Que já estão em esgotamento, e aí acho que começa esse caminho aí clínico, né, de diagnosticar o quanto isso pode ter um efeito negativo, né, naquela carreira. O burnout, de alguma maneira, pode levar uma pessoa a complicações de saúde, incluindo o desencadeamento de outras doenças, podendo levar a um quadro que mereça uma internação, algo mais grave, complicado mesmo? Em casos graves, chega sim a levar isso, né? Como o Lima falou, é uma exaustão. Vem do nome, burnout, você queima tudo, você já queimou tudo que você tinha condições de queimar. E nessas condições, qualquer doença mental pode levar a internações, a outras somatizações e outras doenças, até ideações suicidas, né? A gente não pode descartar isso na doença mental. E o grande problema que eu vejo é que o trabalhador, na maioria das vezes, não se enxerga assim. Ele não percebe que ele está entrando nisso. O entorno dele no trabalho não percebe, a chefia não percebe. Muitas vezes a chefia também está adoecida e algumas categorias piores do que as outras, né? Entrando um pouquinho nos profissionais de saúde, foram os profissionais
em geral, durante essa pandemia, que sofreram isso na pele. Não podiam sair do plantão porque não tinha quem cobrisse, trabalharam demais e com o evento morte no início muito presente, então você trabalha e você não vê sucesso no seu trabalho. Então isso foi no mundo inteiro. Então uma carga demasiada, horas e horas muito trabalhadas e foi muito ruim. Mas a gente vê algumas categorias mais do que outras. A gente vê os policiais, de uma maneira geral, seja ele civil, militar, também eles têm uma carga pesada de trabalho, intensa, e essa sobrecarga, né? E eles não conseguem se enxergar e o resultado também às vezes é ruim, né? Sempre trabalhar com dolo, com violência, professores. E na hora do home office também foi não, agora vamos todos trabalhar em casa. E ver isso do mundo te chamando, né? Um celular que você está quase que 24 horas à disposição, um computador que está ali, e uma demanda muito grande de trabalho. E antes você tinha um motorista, tinha uma secretária, hoje você é tudo. Né? Você dirige, você digita. Enquanto dirige, às vezes, que é o que é pior, né? Então você responde alguma coisa há muito tempo. Então, quando esse sistema de home office, o dia D, trouxe muita coisa boa, né? Você pode participar de congressos no mundo inteiro, estando na sua casa. Tem uma flexibilidade, né? Muito boa. Trouxe uma coisa ruim também, né? O trabalho foi para dentro da tua casa. Então, às vezes, você não tem um móvel adequado, você está na cama usando o computador, então você está ergonomicamente errado, você está na tua hora de lazer, o filho é a empregada ou a falta da empregada, é você fazendo algum trabalho doméstico e trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, na verdade, isso é uma faca de dois gumes. É verdade, foi preciso haver toda uma adaptação no início. Agora, as empresas, grande parte, aquelas que talvez não tenham se adaptado a esse trabalho remoto ou se estruturado para isso, cobram a volta desses profissionais para o ambiente físico, e algumas construções que foram feitas para aquela primeira adaptação fazem falta, como o Ramon colocou aqui. Mas, gente, agora que a gente já falou sobre esse panorama diverso, o que é, afinal de contas, o burnout, e as pessoas sabem que isso pode ser grave mesmo, a gente vai fazer um intervalo rápido e na volta a gente vai saber mais sobre como buscar ajuda, quem pode ajudar. Vou ao psicólogo, vou ao médico, vou no RH da empresa, o que eu devo fazer, tá bom? A gente faz agora então uma pausa. Na volta, vamos saber mais sobre a síndrome de burnout.